Hoje o quadro Papo com Especialista veio bater um papo aqui com a dentista doutora Yumi. Ela que já está no mercado há mais de 12 anos atendendo e agora aqui na cidade de Euclides da Cunha. Doutora, tudo bem? Tudo ótimo. Se apresente aí para o quadro Papo com Especialista de euclidesdacunha.com. Meu nome é doutora Yumi Sasaki, então atuo na área da estética dental há mais de 12 anos, desde a época que me formei. Sou de São Paulo e recentemente, há um ano, eu me mudei para cá, para Euclides da Cunha. Doutora, eu vou fazer a primeira pergunta, que eu acho muito importante. Sim. Doutora, quando um paciente entra em um consultório odontológico, quais sinais mostram que aquele ambiente realmente segue todos os cuidados com a higiene e segurança? Eu acredito que um ambiente assim que transmite essa paz para o paciente é um ambiente limpo, bem organizado e que segue as normas de esterilização também, né? Então essa parte de esterilização é muito importante. Abrir os materiais ali na frente do paciente é o que eu sempre faço. Qual é o sinal que a boca dá de que a saúde da pessoa não vai bem? A primeira coisa que a gente tem que notar quando a saúde bucal não vai bem é quando há sangramento. Então, quando há sangramento, mau hálito, então é alguma coisa que esteja errado. Ou restaurações ou facetas mal adaptadas, com degrau, né? Então, esse é o primeiro sinal aí da inflamação da boca. Existe algum procedimento estético que a senhora se recusa a fazer e por quê? Sim, tem muitos pacientes que vêm aqui buscando uma estética perfeita, né? Colocar facetas. Só que eu acho que nem todo mundo tem a indicação para facetas. Eu acredito que a saúde, em primeiro lugar, é a saúde antes da estética, né? Então, em alguns casos, eu recuso sim as facetas para alguns pacientes. Qual é o mito sobre facetas de porcelana e que as redes socializam e fazem as pessoas acreditarem? Com certeza é o desgaste dental, porque a internet propagou um desgaste dental que hoje em dia não existe. Cada paciente precisa de uma indicação diferente. Então tem paciente que quase não desgasta o dente, só faz um polimento da superfície dentária. E tem alguns que sim, que precisa de um desgaste maior por conta do alinhamento, do posicionamento do dente, para o dente não ficar um dente grosso, um dente para fora. Então a gente faz sim esse desgaste, mas não aquele que existe na internet, né? Que tem uns dentes muito desgastados. Então aquilo não existe mais hoje em dia. A odontologia ela evoluiu muito nessa questão. Doutora, a senhora também, né, faz botox. Então essa pergunta, botox na odontologia ainda causa estranheza em muita gente? E em quais situações ela pode melhorar a qualidade de vida e não apenas na aparência? O botox ele pode ser tanto usado esteticamente, mas como funcionalmente também, né? Então a gente aplica para dores de cabeça, aplica para bruxismo, para quem range os dentes. Então, e a gente trata as rugas também como uma prevenção. Então a gente não aplica para tirar somente, mas prevenir também. E existe assim uma idade adequada que tem que iniciar? Não existe, porque o botox, a toxina botulínica, ela pode ser aplicada funcionalmente, né? Então até em crianças tem estudo do botox. Doutora, qual hábito aparentemente inofensivo está destruindo os dentes de muitas pessoas sem que elas percebam? Eu acredito que seja o desgaste, né? O bruxismo. Então depois da pandemia, o bruxismo
tem acometido assim a maioria dos pacientes. Então, o que eu percebo aqui no meu consultório é que 80% dos meus pacientes têm o bruxismo. E às vezes eles nem sabem que tem, eu questiono, eles falam que não tem, mas assim, tem as características, sim, né? E quais são as características? Eu já ouvi falar que quebra muito, né, os dentes, aí esse é um dos... Também, mas não é só a quebra, é o desgaste nas pontas dos dentes, sim, os desgastes perto da gengiva, então retração, então tudo isso é por conta do apertamento ou bruxismo. Doutora, a única diferença do bruxismo para o apertamento é que o bruxismo range e o apertamento só aperta. Se a senhora pudesse dar apenas um conselho para quem quer envelhecer com os próprios dentes, qual seria? Visita no dentista regularmente. Então, o paciente ele precisa entender que ele não pode esperar uma dor vir do nada. Então, o acompanhamento de 6 em 6 meses regularmente evita muito estresse e muita dor de cabeça. Qual foi a transformação de um paciente que mais marcou a sua carreira? Não pela estética, mas pela mudança e a autoestima. Olha, todos os meus pacientes de 2014 e 2015, eu tenho orgulho deles, porque são pacientes que têm lentes, que têm a mudança lá desde 2014 e 2015 e que ainda estão em boca. Então, eu acredito que eu esteja assim no caminho certo. É lógico que a gente tem que buscar, eu sempre estou buscando uma evolução estética, né? Mas o funcional eu sempre fui assim exemplar. Tem algum procedimento que as pessoas acham que precisam, mas na verdade não precisam? Tem as facetas, né? Como eu disse, nem todo mundo precisa de faceta, né? Faceta e lentes de contatos. Então, tem muitos pacientes aqui que vêm buscando essa estética, pacientes novos que não precisam desse desgaste, não precisa dessa... Porque, assim, toda vez que a gente faz um procedimento no dente do paciente, como uma restauração, porque a lente e a faceta é uma restauração, não tem mais o retorno de você ter os seus dentes de antes, né? Então, tem muitos pacientes que eu indico fazer um clareamento apenas. Antes, né? Isso. E também você indica fazer as trocas, né, de resinas, restaurações antigas, né? Isso, a gente tem um cuidado antes, né? Isso, a gente sempre, de 6 em 6 meses, eu sempre estou acompanhando os meus pacientes, pedindo exames de radiografia e acompanhando, né, essas restaurações. E depois que faz as facetas, quanto tempo depois o paciente precisa retornar aqui para dar manutenção, né? Cada paciente, eu conheço o paciente, sim, eu entendo o paciente, então cada paciente eu falo para voltar em um tempo. Então tem pacientes que eu falo para voltar com 3, 4 meses e alguns de 6 em 6 meses mesmo. Então cada paciente... O normal mesmo é 6 meses, mas alguns pacientes eu gosto que retornem um pouquinho antes. E é preciso ter um cuidado especial depois que coloca as facetas? Precisa. Com as facetas e com as lentes, a gente não pode ter hábitos parafuncionais. Então, o que é o hábito parafuncional? Roer unha, abrir embalagens com dente, tudo que for levar na boca, morder, não pode. Então, isso aí é proibido para quem tem facetas e lentes. Ajuda, né? Mantém mais bonito. Doutora, qual é a pergunta que nenhum paciente faz, mas deveria fazer antes de iniciar um tratamento? Eu acho que a pergunta que o paciente precisa fazer é se realmente precisa daquele procedimento. Será que eu preciso mesmo desse procedimento? Quais são as opções que eu tenho, né? Então, eu acho que essa é a pergunta mais necessária que o paciente deve se perguntar. Ou para todos os profissionais, né? Doutora, já chegou alguém aqui precisando assim, de um tratamento urgente e você já se emocionou e já colaborou de alguma forma, alguém que não tem condições de investir? Já teve passaram especial? Inúmeros pacientes
que eu acabo facilitando o pagamento, que eu acabo até dando alguns procedimentos para a pessoa. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu levo a odontologia por amor mesmo. É lógico que a gente trabalha querendo financeiro, né? Sim. Obviamente, né? Mas tem muitos pacientes assim que não têm condições, mas é que eu acabei ajudando no passado, sim. E o resultado, hein, depois da pessoa, sorriso. Sim. Doutora Yumi, foi um prazer bater um papo com você. Prazer foi Um conteúdo meu. muito relevante para a população incluidense e cidades circunvizinhas. E deixa as considerações finais para as pessoas que realmente precisam ter mais cuidados. Então, uma das coisas que eu falo, que eu acabei aqui respondendo nas perguntas, é para não deixar de ir ao dentista, né, quando estiver com dor só. Então, procurar um dentista, visitar periodicamente, isso salva de inúmeras dores de cabeça, porque a saúde começa pela boca. Então, a gente está aqui para receber vocês, estamos aqui em Euclides da Cunha, na Nova América, quase em frente ao Mercado Almeida. Doutora, divulgue seu Instagram também. Então, meu Instagram é doutora.yumi Sasaki. Então, segue lá que eu sempre estou postando os antes e depois também e a nossa rotina clínica.